Olá, pessoal. A minha entrevistada de hoje é a Thaís França, que foi aprovada no concurso da Assembleia Legislativa de Roraima no cargo de assistente legislativo. Tudo bem, Thaís? Tudo bem. Minha xará, prazer recebê-la aqui nos estúdios de Brasília. Prazer é meu. Depois de tanto tempo a gente vendo ela aqui fazendo as entrevistas, finalmente chegou a hora. Coisa boa. E para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, a sua formação. Bem, meu nome é Thaís Menezes, França dos Santos, tenho 25 anos. Sou natural do Rio de Janeiro, atualmente moro em Brasília. Me formei no fim de 2017 em Direito aqui em Brasília e vim para cá justamente por conta dos estudos. E o que te levou a tomar a decisão, né, de estudar para concurso público? Se você falasse que é nascida de Brasília, a gente já podia imaginar, porque é que a pessoa já nasce já, querendo ser servidor público, verdade. Mas no seu caso, o que te levou a tomar essa decisão? Então, eu morava num outro estado. Vim para Brasília justamente por causa dos estudos e quando cheguei aqui me deparei com esse mundo dos concursos. E então foi a partir desse momento que eu conheci o que era concurso, mas eu diria que foi um processo, uma evolução até eu tomar essa decisão, porque logo que eu cheguei eu me lembro que eu fiz a prova do CNJ 2013 e nunca nem vi o meu nome na lista. Não deu certo, mas era natural, não sabia como estudar, era a minha primeira experiência com concurso. Meu pai comprou uma apostila para mim na banca, me deu, imprimiu algumas leis secas e eu achei que era aquilo ali. Logo depois eu entrei num processo de vendas, comecei a trabalhar com vendas, então saí um pouco dessa área dos concursos. Tentei o concurso da Receita Federal em 2013, que eu diria que foi o primeiro concurso que eu fiz e eu me dediquei um pouquinho, justamente porque eu namoro à distância e queria voltar para a cidade onde meu namorado mora. E aí foi o meu segundo contato com o concurso, mas fiquei até bem colocada, fiquei em 14º, porém o concurso nunca chamou. E depois disso eu desanimei. Comecei a me dedicar exclusivamente às vendas e foi assim por um bom tempo. Aí tive experiência com estágio aqui em Brasília no órgão público, depois a experiência com advocacia e infelizmente eu vi que na área da advocacia o reconhecimento financeiro e a estabilidade demorariam muito. Logo depois eu saí desse estágio, pensei, vou estudar para concurso, e em menos de um mês saiu o concurso do TRT-11, que é o de Roraima e Amazonas. E aí eu estudei por cerca de 1 mês e meio a 2 meses e me saí muito bem. Uma colocação assim que, óbvio, não tenho pretensões de ser chamada, muita gente diria que não é uma boa colocação, mas para mim foi fantástico. Eu fiquei na casa dos 300 para analista e 500 para técnico. E para 1 mês e pouco de estudo, foi fantástico para mim. Então, foi aí que eu falei, eu dou conta, eu só preciso me dedicar. Então, eu diria que a minha decisão de estudar para concurso foi quando eu vi que eu realmente tinha capacidade. Especificamente para esse concurso, você pode se dedicar exclusivamente aos estudos ou precisou conciliar com outros projetos pessoais? Foi na época das férias e eu tinha acabado de sair do meu estágio, então eu pude ficar totalmente por conta dos concursos. Foi um lado bom. Os concursos que você já fez e foi aprovada foram esses que você citou? Algum foi dentro, do número de vagas ou foi somente esse? Essa foi a sua primeira experiência de aprovação dentro do número de vagas? Essa que eu falei do TRT que eu falei e da Receita Federal, que eu fiquei em 14º para técnico, não foi o número de vagas. Na Receita Federal haviam só 3 vagas e esse do TRT eu nem me recordo quantas vagas tinham, mas óbvio que eu fiquei muito distante. A primeira experiência, assim, com a aprovação no número de vagas foi esse da Assembleia Legislativa, em que eu fiquei em 7º lugar. Qual foi a sua sensação, então, na hora que você viu que ia dar certo, que deu certo, Como a gente estava conversando aqui, você já falou na entrevista, Lugar onde o seu namorado mora, Isso. Então a oportunidade de poder ficar perto dele. Qual foi a sensação na hora que você viu que dessa vez deu certo? Olha, chega, eu me arrepiei agora, mas já havia um ranking, a gente já tinha suspeitas de que talvez eu tivesse passado, mas eu não acreditava, sabe? Para mim, não tinha dado certo ainda. Mas quando eu vi que realmente meu nome estava lá, eu fiquei meio que em choque, eu não respirava. Foram uns segundinhos assim, sem respirar, olhando para minha mãe, olhando para minha irmã, eu falei, não acredito, deu certo, valeu a pena, e é uma sensação muito boa que a gente vê que todo aquele sofrimento, aqueles problemas que a gente passa durante a época de estudo valeram a pena, E a possibilidade de voltar a morar perto do meu namorado, numa cidade onde eu já morei 6 anos da minha vida lá, tenho amigos, tenho a família dele, foi fantástico.
E vida social, como ficou durante a sua preparação? Você é daquelas mais radicais que acredita que todo tempo é tempo de estudo, né? O que é preciso sim, encontrar com os amigos, saídas com a família, para que funcione, né, como válvula de escape para voltar com tudo para os estudos. Bem, eu diria que eu não sou radical, eu não deixei tudo de lado, mas diminui consideravelmente essa área do lazer, digamos assim. Deixei de sair com as amigas, com certeza, já saía pouco, para ser sincera, mas deixei de sair muito mais. A família também, alguns programas que a gente fazia, clube, cinema, até em casa mesmo, convívio natural, ver um filme, alguma coisa, eu abdiquei sim. Já era uma coisa natural para mim, porque eu gosto de estudar, então não senti tanto, mas acredito que a família sentiu, né? E também o namorado, como eu fazia muitas provas em Roraima, eu sempre tinha que ir para lá, e era o tempo que eu tinha com ele, era quando eu o via. E mesmo assim, era eu estudando de um lado, ele estudando do outro. As amigas também de Roraima, eu deixei para ver só depois da prova. Antes da prova eu dizia que eu estava em quarentena, né? Então, foi uma espécie de... Eu fiquei um pouco reclusa, mas eu não diria que eu fui radical ao ponto de cortar tudo. Houve saídas pontuais, aniversários, coisas desse tipo mais importantes, né? Eu julguei como mais importantes e aí eu comparecia. E sua família entendeu e te apoiou nessa sua jornada? Namorado também? Sim, eu não tenho do que me queixar quanto à família e ao namorado, assim, foram essenciais para tudo. Não só a família, diria, financeiramente, nesse apoio da vida dos concursos, né, que a gente precisa, ainda mais que eu fazia provas em outro estado, então eu precisava desse apoio financeiro. E apoio em casa também, porque quando a gente estuda, a gente tem dias ruins, a gente tem o estresse, a gente tem aqueles dias em que a gente está desacreditado. Então é a família quem dá todo esse suporte, né? Até mesmo quando eu queria dormir cedo, a família estava conversando, eu ia lá, gente, fala baixo, por favor, estou estudando, quero dormir. E eles sempre foram muito compreensivos, eu não tenho o que me queixar. E o namorado também foi essencial. Quando eu abdicava da presença dele para ter que estudar, ele entendia. A falta de confiança que por vezes surgia, ele dava um suporte assim que... Eu nem sei como é que eu explicaria isso, mas foi essencial para minha autoconfiança, para acreditar que eu era capaz. E também técnicas de estudo que ele se saiu como um ótimo coach. Você comentou aí, né, que seu primeiro concurso foi para Receita, fez concurso para o Tribunal, agora para a área legislativa. Qual que era o seu critério na hora de decidir esse concurso? Eu vou fazer a remuneração, as matérias afins, né, a região para onde eram oferecidas as vagas? Um dos critérios, eu acho que deu para perceber que era Roraima. O da Receita Federal foi para Roraima, o TRT também foi, né, Amazonas Roraima, e esse da Assembleia Legislativa também. Então esse era um dos critérios, quando tinha concurso para lá, eu tentava me dedicar. E salário também conta, claro, a área também conta. Esse da Assembleia eu fiquei por um tempo assim, será que eu faço? Não é muito bem minha área, mas foi um concurso que apareceu num momento oportuno, que eu já estava estudando, então... Esses foram os critérios principais, digamos assim. Eu vejo, né, que as pessoas, óbvio, precisam criar limitações, fazer escolhas na hora de decidir que concurso fazer. A grande maioria decide fazer por área, pelas matérias afins. Mas há pessoas, assim como você, que preferem escolher por região, né? Óbvio, né, que não vai sair muito daquela área que gosta, vai para uma área mais administrativa, ou para uma área policial, ou para uma área, né, vai escolher uma área, mas também precisa delimitar uma região geográfica, né, ou porque não quer sair de perto da família, quer ir mais perto da família, de alguém que goste, que queira estar junto, né, então nesses casos, para quem, né, precisa, quer logo passar num concurso, como você acha que vale a pena decidir, né, escolher esse concurso eu vou fazer? Para mim, valia a pena, nesse caso da Assembleia, por conta de todos esses fatores que eram particulares a mim, mas eu acredito que isso vai variar de pessoa para pessoa. Fatores que me influenciaram, por exemplo, a fazer, eu estava no fim da faculdade, precisando de uma renda, tendo que sair de casa, digamos assim, né, querendo começar minha vida, tendo não, porque os pais dão suporte, mas querendo iniciar essa nova fase, então tudo isso facilitou para que eu optasse por esse concurso, né? Mas muitas das vezes eu sei que não é o mais importante para algumas pessoas. Às vezes elas querem uma área específica ou querem um estado específico e isso acaba delimitando um pouco. E Thaís, há quanto tempo você se considera concurseira? E especificamente para esse concurso da Assembleia Legislativa, foi quanto tempo de preparação? Bem, concurseira mesmo, eu considero após o fim da minha faculdade, que foi em dezembro de 2017, foi quando eu realmente...
pude estudar para concurso. Porém, no ano anterior, o último ano de faculdade, eu já me movimentei um pouco nesse sentido. Porém, teve TCC, teve OAB, apresentações, várias outras coisas em que eu não tive um estudo voltado somente para o concurso e nem muito bom para o concurso. Mas agora em 2018 eu consegui me dedicar exclusivamente, foi quando eu comecei a pesquisar sobre técnicas de estudo, foi quando eu comecei realmente a montar algo mais programado para realmente passar, dessa vez no número de vagas, deu certo. Para a Assembleia especificamente, eu estudei um total de 6 meses. O edital saiu ali por volta de abril, a prova era em junho, eu fiz a primeira prova, porém ela foi cancelada, e aí o cancelamento saiu em julho. Remarcaram para o início de setembro, eu continuei estudando, porque na primeira prova eu tive uma boa nota, acreditava que eu tinha passado, então eu falei, agora não dá para desistir, né? Não, sem condições. Apesar de que pesou um pouquinho, porque eu teria que comprar novas passagens, uma série de fatores. Mas continuei estudando. Quando já estava em Roraima para fazer a segunda prova, ela foi remarcada para 23 de setembro. Então eu tive um bom período, tive várias fases finais para poder revisar o conteúdo, então acho que isso facilitou um pouco. Thaís, uma dúvida, né? Infelizmente, isso de anular prova, remarcar prova, né, tem ficado mais comum do que realmente a gente gostaria. Como manter a motivação? No seu caso, que você já havia feito a prova, acreditava que foi bem na prova, tivesse sido mal, tudo bem, era mais uma oportunidade, mais uma chance de correr atrás aí de um resultado. Mas como que fica o psicológico? Como que você fez para manter sua motivação? Ficou bem abalado, não vou mentir. Assim que eu vi que tinha sido cancelado, eu chorei, fiquei bem chateada. Teria que ter novos gastos para voltar para Roraima, passagem em cima da hora, passagem para lá é bem cara, voltar a estudar, quando a gente termina um concurso parece que foi uma fase que passou, né? Eu teria que voltar tudo aquilo, então assim, eu fiquei bem triste, achei que talvez não fosse dar certo, mas no fundo eu vi que eu tinha ido bem, eu tinha a matéria toda, aquilo não era motivo para desistir, e meu pai falou, não, vamos lá, vamos comprar essa passagem de novo. Fui, comprei a passagem, voltei para fazer a prova e graças a Deus deu certo. Mas eu imagino que para muitas pessoas é bem complicado. Muitas pessoas desistiram de fazer a prova, optaram por um reembolso que a banca ofereceu. Outras que já estavam na cidade tiveram que arcar com hotel. Eu, por ter família lá, não tive esse gasto. Mas assim, eu vi que foi um momento bem conturbado para muitos concurseiros. E que materiais você utilizou durante a sua preparação? PDFs, videoaulas, aulas presenciais, telepresenciais, livros? Qual foi o método que você mais se adequou e por quê? Eu diria que eu tive uma preparação de tudo um pouco, eu não tinha um método único, mas a minha base foi questão. A partir das questões eu consegui ver o que mais eu tinha que estudar. Por exemplo, o tributário, que eu tinha muita dificuldade, optei pelo PDF do Estratégia, porque eu sabia que me daria uma base excelente. Dito e feito, consegui gabaritar as questões de tributário. Optei também por videoaulas grátis, que a gente tinha também no site do Estratégia, os PDFs grátis também, muita questão. Usei também um aplicativo chamado Anki para auxiliar em todo esse processo de memorização, né? Então eu diria que foi tudo isso junto. Mas eram as questões que me davam a base do que eu precisava melhorar, do que eu precisava aprimorar, do que eu tinha que revisar. Então, era a partir delas que eu via o que eu tinha que fazer, digamos assim, que eu montava o meu cronograma de estudo. Como que você conheceu a Estratégia Concurso, Thaís? Em 2013, naquele concurso que eu falei da Receita Federal, foi o primeiro concurso que eu me dediquei um pouquinho. Comprei uma apostila numa banca, estudei e foi aquilo. E tive uma boa colocação, então eu entrei num grupo de aprovados no Facebook na época. E aí, um dos aprovados, que realmente passou nas vagas, ele compartilhou um depoimento aqui do Estratégia. E foi quando eu vi pela primeira vez o site, entrei, dei uma olhada. E desde então eu tenho acompanhado e hoje chegou o dia de eu estar aqui no lugar dele, né? E Thaís, a gente sabe que, sem dúvida nenhuma, uma das principais dificuldades do outro concurseiro é conseguir aprender ou decorar, memorizar tudo que pode ser cobrado no dia da prova, né? Então, como que era o seu dia a dia de estudo? Mais ou menos quantas horas por dia você estudava? Só a matéria até acabar ou fazia os ciclos, né? Você comentou sobre as questões, então quantas questões você costumava fazer, né? Quantas matérias por dia? Enfim, como que era o seu dia a dia de estudo e os seus métodos de estudo?
Bem, eu estudava, eu tinha o dia livre para estudar, então, em regra, acordava de manhã, estudava de tarde também, de noite, se desse mais um pouquinho. Nunca cronometrei quantas horas líquidas eu tinha de estudo, mas eu ia conforme eu me sentia confortável. Eu fazia questões diariamente, antes da prova, uma média de 80 a 120. Antes da prova foi ótima, no pré-edital. No pós-edital, eu cheguei a fazer 200 questões para mais. Nunca parei para olhar exatamente a média de questões, mas mais de 200 com certeza. Isso na plataforma de questões, fora aquelas que já vinham nos PDFs e outros materiais que a gente utiliza. Fazia resumos também, alguma coisa escrita? Fazia, principalmente nas matérias que eu tinha dificuldade. Eu fazia os resumos das matérias que tinha dificuldade, revisava essas semanalmente. As matérias que eu já tinha uma boa base, eu tentava ficar só nas questões e a partir delas eu via o ponto que eu estava tendo dificuldade, voltava no resumo ou pegava algum outro material para ler e relembrar. Mas isso eu reservava somente para esse tipo de matéria mais simples, no meu caso. E as matérias que eu tinha muita dificuldade, eu conciliava as questões, lei seca, onde eu grifava, anotava, os Anquis, que é essa plataforma de flashcards, que me auxiliaram demais também. Acho que era resumidamente isso, a revisão semanal, tudo isso auxiliava. Você imprimia seu PDF ou estudava pelo próprio computador? Pelo computador. Sempre lendo no computador, grifando no computador e fazendo o resumo, né? E aí, quando eu via a necessidade que meu resumo não estava suprindo aquilo ali, eu voltava no PDF, dava uma lapidada no assunto que estava tendo mais dificuldade. Você comentou, né, de como fez aí com as matérias que você tinha mais dificuldade, e quais foram elas, no caso desse concurso da Assembleia Legislativa? Tributário foi realmente a que eu tive mais dificuldade. Durante a faculdade eu tive uma base, mas no concurso é mais complicado. Exige um aprofundamento maior, né? Então, com certeza, redação oficial, que eu nunca tinha parado para estudar, e depois eu vi que é uma coisa relativamente simples, mas eu achava que eu tinha dificuldade, mas depois que estudei também foi bem tranquilo. Raciocínio lógico, eu tive um pouco de dificuldade, mas eu peguei todas as questões da banca e fiz um caderno de questões, resolvi todas. O que eu tinha facilidade eu marquei fácil, o que eu não tinha eu botava do lado, achei difícil, e me explicava a questão. Então, isso facilitou na hora da prova, porque eu tinha um resumo da banca, digamos assim, tudo que a banca tem o costume de cobrar e se eu tinha facilidade ou não de fazer. Então, ajudou bastante. Thaís, a próxima pergunta que eu faço, né, geralmente é sobre a reta final, mas no seu caso não foi uma só, né? Foram 3. Então, de fato, a última reta final, aquela que valeu de fato, né, que foi da última prova que você fez, a prova que foi validada, né, como que você levou a sua semana de estudos, a última semana? Sim. Você já estava lá e resolveu estudar lá, você viajou, né, é a dúvida de quem faz prova, se viaja de véspera, se viaja antes, né? Então, como que você levou a sua última semana de preparação e véspera de prova também? Foi dia de estudo ou dia de descanso? Bem, como eu tenho família na cidade, então isso facilita, porque eu não tenho o gasto de ter que arcar com hotel nem nada, então eu fui para a cidade antes. Eu já estava em Boa Vista e tinha alugado uma sala de estudo, né, uma cabine numa sala de estudo. Já estava lá algumas semanas e eu programei a minha última semana conforme o resultado das questões, como eu falei, que me serviram de base em todo esse processo. Então, na minha última semana, com base nisso, eu revisei cada dia uma matéria, os resumos que eu tinha feito, os resumos dos PDFs, meus comentários em questões, os Anquis que eu fazia diariamente, continuei fazendo, as questões que eu também fazia diariamente, continuei no mesmo ritmo, mas deixei de estudar coisas novas e passei só a revisar tudo que eu já havia feito. Você comentou, Thaís, sobre a redação oficial, né? Ela caiu na sua prova, então. Sim. Como foi a sua preparação para essa parte de certame? Eu estudei muito por questão e na plataforma de questões tem também algumas videoaulas, então eu fui conforme as videoaulas, eu ia resumindo o assunto e deu certo, mas muita questão. Praticamente esgotei as questões dessa área. E olhando a sua preparação aí como um todo, se você tivesse que apontar erros e acertos, quais seriam? Quando a gente é aprovado, é difícil da gente falar em erro, assim, mas tem erro. Eu diria que um deles foi a falta de confiança. Eu, infelizmente, tive algumas crises pessoais que eu falava, não vai dar certo, não vou conseguir. E isso abala um pouco a gente. Então,
eu diria que é o principal, a gente ter essa confiança, trabalhar isso, né? Porque no dia da prova eu chorei. Do meio da prova eu estava chorando, achando que não tinha dado certo. Falei, o que é isso? O que aconteceu comigo? Então eu diria que esse foi o fator principal, que é uma coisa que eu tenho trabalhado depois da prova, tenho tentado me fortalecer, né? E na parte de revisões eu tive um erro. Eu queria fechar todas as específicas e eu não fechei uma. E eu me culpava muito depois da prova, porque era a única questão que eu tinha errado e a única que eu não tinha corrigido o material de revisão que eu tinha de constitucional. Eu tinha feito uma bateria de questões e foi o único tema que eu falei, não vai cair. Que era um tema de competências dos tribunais superiores. Eu falei, não, nível médio, na área legislativa não vai cair isso. E deixei para lá. Quando aquela questão caiu na prova, foi quando me deu o desespero. Eu falei, não acredito. Eu fiz essa questão, era idêntica e eu não sabia a resposta. Justamente porque eu tinha tido a dúvida antes. Então eu diria que esse erro de deixar uma coisa para lá só por preguiça, talvez. Eu estava tão cansada de estudar que eu falei, não, isso aqui não vai cair. Foi o único material que eu não revisei, não corrigi. Então, eu tenho um arrependimento quanto a isso. E acertos, eu diria que fazer muita questão. Foi a primeira vez que eu fiz muita questão, absurdamente. E também os Anquis, que me facilitaram muito. Essa plataforma de flashcards foi um grande auxílio nesse período e agora eu tenho implementado ainda mais na minha rotina. E o que você considera que foi mais difícil nessa sua caminhada rumo à aprovação e qual foi a sua principal motivação? Mais difícil foi esse fator de me julgar, da falta de autoconfiança, de achar que eu não era capaz. Então isso me abalou bastante. E o que me ajudou foi uma música que minha avó havia me mandado meses antes. E eu botava para escutar, ficava, me acalmava e me dava uma confiança, assim, fantástica. E minha motivação, eu diria que não foi uma em específico, mas foi um conjunto de fatores, né? A vontade de mudar de vida, sair de casa, era como eu me via daqui a alguns anos. Então, a minha motivação foi essa visão do futuro, digamos assim. Thaís, para a gente finalizar essa entrevista, o que você gostaria de aconselhar para quem está entrando agora no mundo dos concursos? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem também para aqueles que já estão em busca da tão sonhada aprovação, como você conquistou a sua. Eu diria, a mensagem que eu tenho para deixar é a mesma que eu estou trabalhando em mim agora. A gente tem que se respeitar nessa caminhada dos concursos. É um momento da nossa vida, às vezes dura anos, então é um momento que a gente tem que ter consciência de que a gente não pode deixar tudo de lado, nem a família, os amigos, ou nossas próprias atividades, aquilo que faz bem pra gente. Trabalhar a nossa autoconfiança, saber que a gente tem limite, não se comparar com outras pessoas, cada um no seu tempo. E conforme a gente vai trabalhando isso, essa vida dos concurseiros vai ficando mais tranquila, né? Porque é um momento que é natural a gente ter preocupações, é natural que a gente tenha dúvidas, mas a gente tem que ter noção de que se a gente não desistir, a gente chega lá. Thaís, eu quero agradecer mais uma vez por você ter topado vir aqui nos estúdios para poder gravar essa entrevista e falar um pouquinho como foi a sua caminhada até a aprovação. Então, mais uma vez, obrigada e parabéns aí pela conquista. Obrigada a você, obrigada a todos. Thaís também respondeu nessas perguntas por escrito e assim como a entrevista por escrito, outras entrevistas e tudo sobre o mundo dos concursos você encontra em nosso site www.estrategiaconcursos.com.br. Um abraço e até a próxima. Tchau!